Querida alma, você já se sentiu perdida dentro da própria mente, como se pensamentos confusos, sentimentos contraditórios e sensações inexplicáveis tomassem conta de você de forma repentina e sem explicação lógica? Como se, de uma hora para outra, tudo aquilo que você sempre teve certeza começasse a parecer distante, turvo, envolto em névoa? O que os anjos me mostram é que essa confusão mental que tem te cercado não é fruto do acaso. Existe algo, ou melhor, alguém, influenciando silenciosamente o seu campo energético. Uma presença negativa que se aproxima, não para te destruir, mas para sugar o que há de mais valioso em você. Sua clareza, sua fé, sua força de decisão. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo, porque essa presença negativa não se manifesta de forma visível ou óbvia. Ela se camufla no cotidiano, nos pequenos pensamentos que minam sua autoestima, nas dúvidas que antes não existiam, no medo que aparece mesmo sem razão. É como se uma nuvem escura pairasse sobre você, obscurecendo o que antes era luz. Mas saiba, você não está sozinha. Os anjos estão vendo tudo e querem te alertar antes que isso se intensifique. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Eu sou luz e nenhuma sombra pode me atingir. Esse é o primeiro passo para enfraquecer o que tenta se aproximar. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa presença se aproveita de brechas emocionais. E essas brechas não são culpa sua. Muitas vezes, elas surgem em momentos de dor, de frustração, de cansaço profundo. Você pode ter passado recentemente por uma decepção, um abandono, uma quebra de confiança. E é justamente aí que esse tipo de energia negativa se aloja. Ela se alimenta das suas lágrimas não choradas, das palavras engolidas, das feridas não cicatrizadas. E o pior, ela te faz acreditar que você está exagerando, que tudo está na sua cabeça, que o problema é você. Mas escute o que os anjos estão tentando te dizer agora. Não é você. Você é sensível, sim, mas essa sensibilidade é dom, não fraqueza. É justamente por sentir tanto que você percebe o que muitos ignoram. E por isso essa presença te escolheu como alvo, porque você tem uma luz que incomoda, uma força interna que, se desperta, pode afastar qualquer escuridão. Mas enquanto você duvida de si mesma, ela cresce. Enquanto você questiona suas próprias emoções, ela se instala. Enquanto você se culpa por sentir demais, ela se fortalece. Há algo muito importante que você precisa saber. Essa presença pode ter sido atraída por ambientes ou pessoas ao seu redor. Sabe aquele lugar onde você entra e, de repente, sente um mal-estar inexplicável? Ou aquela pessoa que, mesmo sorrindo, te deixa inquieta por dentro? Os anjos mostram que você já teve sinais. Talvez sonhos perturbadores, arrepios sem motivo, insônia frequente, pensamentos negativos que surgem do nada. Esses são os alertas. Seu anjo está tentando se comunicar com você o tempo todo, mas a confusão mental causada por essa presença dificulta essa conexão. E é por isso que agora você precisa tomar uma decisão. A decisão de limpar seu campo, de se proteger, de retomar seu lugar de poder. Essa presença pode até ser sutil, mas ela não é mais forte do que você. O que ela teme é exatamente o que você está fazendo agora. Despertando, percebendo, se informando, se posicionando. Porque quando a verdade é iluminada, a escuridão não tem mais onde se esconder. Imagine uma casa que ficou muito tempo fechada. Com o tempo, o mofo se espalha, o ar fica pesado, as janelas ficam embaçadas. Mas basta abrir as cortinas, deixar o sol entrar, e tudo começa a mudar. Assim é com você. Sua alma precisa de ar fresco, de luz espiritual, de oração. Precisa se lembrar de quem é,
porque essa presença só permanece enquanto você esquece o seu poder. Antes de passarmos para a parte mais profunda do nosso estudo de hoje, deixe eu ter uma conversa muito transparente com você que nos acompanha. Este canal busca ser um manancial de paciência, sabedoria e direção espiritual para reerguer a sua mente quando as barreiras criadas pelo orgulho ou pela falta de diálogo entre parentes tentam trazer tristeza para dentro da sua casa. Só que hoje somos nós que precisamos do seu amparo financeiro urgente para não fechar as portas. Desde que retiraram a nossa monetização, sustentar esta estrutura virou uma luta diária que não vencemos sozinhos. Seja o canal de providência na nossa história hoje mesmo, colabore enviando uma doação espontânea de qualquer valor para a nossa estrutura, ou garanta a cartilha digital Qual seu anjo da guarda para iluminar o seu lar. Os links estão aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. O seu apoio protege nossa missão. Continuando com a nossa palavra, os anjos me mostram também que essa energia negativa pode ter se manifestado após algum vínculo quebrado de forma brusca. Pode ser um relacionamento que terminou de forma traumática, uma amizade que virou indiferença, um familiar que trouxe mágoas. Muitas vezes, a ligação emocional que você tinha com essa pessoa continua ativa no campo espiritual, mesmo que vocês não se falem mais. E se essa pessoa estiver vibrando em raiva, inveja ou ressentimento, essa vibração chega até você, mas você não é responsável pelo que o outro sente. Você é responsável por escolher não carregar esse peso. E para isso, os anjos dizem: é hora de cortar esses laços de dor. Não com ódio, mas com luz. Não com vingança, mas com liberação. Respire fundo agora e perceba: você está aqui, lendo essa mensagem, porque seu anjo conseguiu te alcançar. Mesmo com toda a interferência, sua alma gritou por socorro, e esse grito foi ouvido. Talvez você tenha sentido que as coisas estão desandando, que está mais difícil se concentrar, dormir, confiar. Talvez até sua saúde tenha sentido os impactos, dores no corpo, fadiga constante, palpitações. Esses sintomas não são apenas físicos, são reflexos do que está sendo travado dentro de você. E os anjos me dizem que agora a virada começa. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Se você soubesse o quanto sua energia é preciosa, entenderia por que ela está sendo atacada. Você carrega uma missão nesta vida. Uma missão de cura, de exemplo, de despertar outras pessoas. E cada vez que você hesita em seguir seu caminho, essa presença se fortalece, porque ela teme o que você pode se tornar quando estiver plenamente desperta. Por isso, a partir de hoje, comece a se proteger com mais seriedade. Ore antes de dormir. Afaste-se de pessoas que te drenam. Cuide da sua casa como um templo. Evite conteúdos que te deixam ansiosa ou triste. Escute músicas que elevem sua alma e, acima de tudo, confie na sua intuição. Se algo não te faz bem, respeite esse sentimento. Ele é o seu anjo falando com você. Você já reparou como certas pessoas se aproximam sorrindo, mas deixam sua alma exausta depois de uma simples conversa? Como se, sem perceber, você estivesse cedendo um pouco da sua energia toda vez que interage com elas. Os anjos mostram com clareza que essa presença negativa que te cerca não está apenas pairando ao seu redor. Ela está se alimentando dos seus momentos de vulnerabilidade. E muitas vezes isso acontece por meio de vínculos com pessoas que você ainda tenta manter por educação, costume ou laço emocional. Mas existe algo que precisa ser dito com firmeza agora. Nem toda conexão é sagrada. Nem todo vínculo precisa ser mantido em nome da lealdade. Existem elos que se transformam em correntes
E os anjos querem te libertar disso. Você pode estar permitindo que a energia de outras pessoas se misture à sua, contaminando seus pensamentos, suas emoções, sua vontade de viver. Aquela sensação de peso nos ombros, de preguiça repentina, de pensamento acelerado. Tudo isso são formas sutis de interferência espiritual. E muitas vezes elas vêm disfarçadas de afeto. Alguém que diz te amar, mas que sempre te diminui. Alguém que finge querer seu bem, mas vibra inveja toda vez que vê seu sorriso. Alguém que se aproxima com doçura, mas sai te deixando amarga. Os anjos me mostram que você sabe exatamente de quem estou falando. Seu coração já te alertou. Seu corpo já sinalizou. Mas a dúvida te manteve em silêncio. O que os anjos me revelam agora é profundo. Existe uma batalha espiritual acontecendo ao seu redor. E o campo onde ela acontece é invisível aos olhos, mas não ao coração. Sabe aqueles dias em que você acorda já cansada, como se tivesse enfrentado uma guerra durante a noite? Ou aqueles momentos em que seu humor muda de forma abrupta, sem nenhum motivo aparente? Isso não é fruto da sua imaginação. Durante o sono, sua alma acessa dimensões mais sutis, onde muitas vezes precisa lutar por sua integridade energética. Essas presenças negativas tentam invadir seus sonhos, plantar medos, criar cenários de perda ou sofrimento. E o propósito disso é sempre o mesmo: te enfraquecer emocionalmente ao despertar. Mas os anjos estão contigo. Eles te envolvem durante essas batalhas silenciosas e muitas vezes vencem por você, sem que você perceba. Porém, há um detalhe importante. Quando você acorda e ignora os sinais, você permite que a semente plantada ali continue crescendo. É por isso que você precisa começar o seu dia com oração, com intenções claras, com palavras de luz. A forma como você inicia sua manhã define a armadura espiritual que vai carregar pelas próximas horas. E se você não se protege, essas presenças encontram brechas para agir. Não se trata de medo, mas de consciência. A guerra invisível só atinge quem está distraída demais para se cuidar. Você talvez esteja se perguntando: mas por que eu? Por que essas presenças me escolheram? Os anjos dizem que a resposta está na sua luz. Quanto mais intensa a sua energia de transformação, mais você atrai a atenção de forças que tentam impedir sua evolução. Você nasceu com um dom. Algo que as pessoas sempre perceberam, mesmo que você não entendesse o que era. Pode ser sua empatia, sua sensibilidade, sua capacidade de curar com palavras ou com o simples olhar. Mas com esse dom, veio também a responsabilidade de se proteger. Porque o que é puro sempre incomoda o que vive na sombra. E há algo que você precisa saber. Essas presenças não agem sozinhas. Elas se conectam a pessoas que estão em baixa vibração, usando-as como canal para te atingir. É por isso que, às vezes, a energia mais pesada vem de quem está mais próximo. Isso não significa que essas pessoas sejam más. Muitas vezes são apenas descuidadas espiritualmente, abertas demais, confusas demais. E por estarem assim, tornam-se pontes para influências negativas. Seu anjo quer que você compreenda isso com sabedoria. Proteger sua energia não é rejeitar pessoas, é cuidar de si mesma. Se você tem sentido que depois de conversar com certas pessoas, seus pensamentos ficam mais pesados, sua esperança se esvai, seu corpo adoece, esse é um sinal claro. Você não está sendo exagerada, você está sendo atacada. E o primeiro passo para romper com essa negatividade é reconhecer. Porque o mal age melhor no silêncio da negação. Quando você aceita que algo está errado, você ativa a força dos anjos ao seu redor. Eles precisam do seu sim para agir. E esse sim não é apenas verbal, é prático.
É o sim da oração, da mudança de hábito, do afastamento do que te faz mal. Os anjos me mostram agora uma limpeza profunda sendo feita no seu campo energético. Mas para que essa limpeza se complete, você precisa colaborar. Se afaste, sem culpa, de ambientes que te fazem mal. Pare de se explicar para quem não quer te entender. Cuide do seu corpo como templo, da sua casa como refúgio, do seu coração como santuário. Você não pode mais permitir que vozes externas sejam mais altas que a sua intuição. O tempo da dúvida acabou. É hora de escolher sua paz. Me diga, você consegue sentir esse chamado dentro de você? Como se algo estivesse sendo revelado pela primeira vez, mas ao mesmo tempo, você já soubesse disso há muito tempo. Isso acontece porque sua alma já sabia. Os anjos apenas estão colocando em palavras aquilo que sua sensibilidade sempre percebeu. Você tem sentido uma vontade constante de se isolar, de não conversar com ninguém, de se afastar até das coisas que antes te faziam bem? Como se, mesmo quando tudo está aparentemente normal ao seu redor, por dentro algo estivesse se apagando lentamente. Os anjos mostram que isso não é apenas uma fase emocional ou uma oscilação comum. Essa sensação de afastamento não vem de você, mas de uma interferência energética que está tentando silenciar sua voz interior. Existe uma força tentando cortar sua conexão com a fé, com a esperança, com a vida. E a forma mais eficaz que ela encontrou para isso foi convencê-la de que você está cansada demais para reagir. É nesse ponto que essa presença começa a vencer, quando você começa a acreditar que não há mais por que tentar, que é melhor ficar em silêncio, que ninguém vai te entender mesmo. Só que isso não é verdade. Essa é a mentira mais perigosa que o mal tenta te fazer acreditar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos dizem: dentro de você ainda existe uma chama, e mesmo que ela pareça fraca, ela não se apagou. Essa chama é sua essência espiritual, seu propósito mais profundo, e é por causa dela que você chegou até aqui. Há momentos em que o cansaço é tão grande que parece impossível se reerguer. Mas preste atenção no que está acontecendo agora. Você está lendo essas palavras, e isso não é por acaso. Essa mensagem foi enviada até você, porque seu anjo conseguiu romper a barreira que a negatividade vinha construindo. Você precisa saber que por trás de cada dia difícil que você enfrentou, houve uma resistência espiritual sendo vencida. Cada manhã em que você decidiu levantar da cama, mesmo sem vontade, foi uma pequena vitória contra essa presença que tenta te manter para baixo. Você é mais forte do que acredita. Os anjos me mostram agora uma cena muito nítida. Você deitada, olhando para o teto, sentindo um vazio que não sabe explicar. É como se tudo estivesse perdendo o sentido. Mas ao mesmo tempo, uma parte sua ainda grita, em silêncio, pedindo socorro. Esse grito foi ouvido. Essa mensagem é a resposta ao seu pedido. Você não foi esquecida. Você não foi deixada sozinha. Mas você precisa entender uma coisa essencial. Chegou o momento de reagir. E essa reação começa dentro da sua mente. A confusão que você sente não é sua culpa, mas você pode escolher não alimentar mais os pensamentos que te machucam. Quando uma dúvida surgir, questione. Quando um medo aparecer, confronte. Quando uma tristeza chegar, acolha, mas não se entregue. Existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Essa presença negativa não se contenta apenas em te deixar desanimada. Ela quer que você perca a confiança em si mesma. Por isso, você tem se sentido insegura com decisões que antes tomaria com facilidade.
Você começa a se questionar o tempo todo, a buscar a aprovação dos outros, a hesitar até diante de escolhas simples. Isso é um sintoma claro de invasão energética. Os anjos pedem que você se lembre de momentos em que foi firme, em que confiou no seu coração, e tudo deu certo. Essa força ainda está em você. Apenas foi encoberta por camadas de medo e cansaço que não te pertencem. Sabe aquela sensação de que você está sendo observada, mesmo estando sozinha? Ou aquele arrepio repentino que aparece sem explicação? Essas são reações do seu corpo espiritual, tentando te alertar sobre presenças sutis. Não tenha medo de sentir isso. O medo é a porta por onde essa energia entra. Em vez disso, reaja com fé. Aproxime-se da oração como uma amiga. Fale com seu anjo como se estivesse falando com alguém ao seu lado. Ele está ali, o tempo todo, esperando que você peça ajuda. Mas lembre-se, os anjos respeitam o seu livre-arbítrio. Eles não podem agir se você não der permissão. E essa permissão é dada com atitudes. Acender uma vela com intenção, fazer uma oração com coração, limpar sua casa com gratidão. Tudo isso abre espaço para que a luz volte a circular. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei antes e nada mudou. Os anjos respondem com firmeza. Você não pode desistir agora, porque agora é diferente. Agora, você tem consciência. E a consciência é a chave que rompe qualquer prisão energética. Aquilo que era feito de forma automática precisa ser feito agora com intenção. Quando você acende uma vela, declare em voz alta: eu acendo essa luz para afastar toda a escuridão da minha vida. Quando limpar sua casa, diga: eu retiro daqui toda a energia que não me pertence. Suas palavras são decretos espirituais. E quanto mais você afirma sua luz, menos espaço sobra para a sombra. Há também uma verdade importante que precisa ser dita. Algumas das dores que você sente não são suas. Muitas vezes, essa presença negativa faz você absorver dores alheias. Você começa a carregar tristezas que não viveu, ansiedades que não têm explicação, medos que parecem não ter origem. Isso acontece porque seu campo energético está aberto demais. E isso é comum em pessoas sensíveis como você, que amam profundamente, que tentam ajudar todo mundo, que se colocam sempre em último lugar. Os anjos pedem: proteja-se. Ame, sim. Ajude, sim. Mas nunca mais às custas da sua paz. Porque se você não estiver bem, não conseguirá sustentar ninguém. E é isso que essas forças querem: te ver exausta, anulada, vazia. Mas você não vai permitir, porque agora você sabe o que está acontecendo. Agora você tem as ferramentas. E acima de tudo, agora você tem o amparo dos anjos. Eles estão do seu lado, neste exato momento, limpando seu campo, soprando no seu ouvido espiritual que você não está só. Eles dizem que o pior já passou, que o mais difícil foi atravessar esse período sem saber o que estava enfrentando. Mas agora que a verdade foi revelada, você pode agir com clareza. E cada pequena atitude que tomar a partir de hoje será uma declaração de guerra contra essa presença. Você precisa saber de uma coisa essencial. O momento que está vivendo é um ponto de virada. Mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que você esteja sem forças, algo muito importante está sendo reorganizado nos bastidores da sua existência. Essa presença negativa que se aproximou de você, que tentou te desestabilizar, não agiu por acaso. Ela foi atraída por um vácuo energético, um espaço vazio criado por perdas, dores não processadas, feridas antigas. Esse vácuo não é um erro seu. Ele é o resultado de um acúmulo de silêncios, de tentativas de seguir em frente sem ter curado o que ficou para trás. Os anjos mostram que esse espaço precisa agora ser preenchido com consciência, porque se você não o preencher com luz, outras forças tentarão ocupá-lo.
Os anjos estão agindo neste exato instante. Eles estão removendo camadas densas de mágoas que você nem sabia que ainda carregava. Sabe aquela lembrança que volta do nada e traz um aperto no peito? Sabe aquela sensação de injustiça que ainda vive dentro de você mesmo depois de tantos anos? Tudo isso precisa ser limpo. Essa presença negativa que te ronda não se fortalece só do seu cansaço atual, mas das dores antigas que você ainda guarda como se fossem parte da sua identidade. Mas escute o que os anjos dizem agora. Você não é sua dor. Você não é suas perdas. Você não é o que aconteceu com você. Você é a luz que sobreviveu a tudo isso. E é essa luz que eles estão te ajudando a lembrar. Há uma revelação importante que precisa ser feita neste momento. Os anjos me mostram que, em muitos momentos da sua vida, você acreditou que era invisível, que ninguém te enxergava de verdade, que suas dores eram ignoradas, seus esforços não reconhecidos, seu amor dado em vão. Essa sensação de invisibilidade não surgiu do nada. Ela foi alimentada ao longo do tempo por pessoas que falharam com você, que te fizeram sentir pequena. E quando você começa a se ver dessa forma, pequena, fraca, esquecida, você se torna vulnerável a essas presenças que se alimentam exatamente desse tipo de pensamento. Elas não precisam te destruir para te impedir. Basta que te convençam de que você não é suficiente. Mas agora, os anjos vêm com uma missão: restaurar sua identidade espiritual. Fazer com que você se veja como eles te veem. Uma alma sábia, antiga, com uma missão grandiosa. Eles dizem que você carrega um propósito que estava adormecido, e o que está acontecendo agora é uma tentativa de impedir que esse propósito desperte. Porque quando você despertar, tudo ao seu redor começará a mudar. Suas palavras terão mais impacto, sua presença será mais forte, sua intuição ficará mais clara, e nenhuma força negativa conseguirá te parar. Mas para isso, você precisa assumir quem é. Parar de se esconder, parar de se diminuir, parar de dar poder ao que te fere. Você tem reparado como alguns ciclos estão se repetindo? Como se certas situações voltassem com rostos diferentes, mas com a mesma dor de antes? Isso acontece porque o universo está tentando te mostrar onde estão as brechas. Essa presença negativa só consegue agir onde há repetição. Ela se instala no padrão, e os anjos dizem: é hora de romper com o padrão. Chega de aceitar o mínimo. Chega de se calar quando algo te machuca. Chega de colocar os outros em primeiro lugar enquanto você se anula. A energia da sua alma grita por libertação. E essa libertação começa com escolhas diárias, com limites, com coragem, com firmeza. O que os anjos me mostram agora é uma linha sendo traçada no chão espiritual. De um lado está o que você já viveu: dor, confusão, medo. Do outro está o que te espera: clareza, força, paz. Essa linha não pode ser atravessada por qualquer passo. Ela exige decisão, porque atravessá-la significa deixar para trás o que é familiar, mesmo que doa. Significa romper com padrões de relacionamento, de pensamento, de comportamento. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque há um conforto estranho no sofrimento que se conhece. Mas os anjos dizem: não se prenda ao conhecido por medo do desconhecido. O que te espera do outro lado dessa linha é mais grandioso do que você imagina. Existe também algo que você precisa observar com mais atenção: os objetos, os ambientes, os hábitos que você mantém ao seu redor. Às vezes, a presença negativa se manifesta através do que parece inofensivo. Uma lembrança guardada que ainda carrega dor. Um objeto que veio de alguém com más intenções. Um cômodo da casa onde você se sente mal sem saber por quê.
Os anjos pedem que você olhe para sua casa com olhos espirituais. Faça uma limpeza. Retire o que traz peso. Abra as janelas. Permita que a luz entre. Coloque uma música que eleve sua vibração. Faça do seu lar um escudo, não um ponto de entrada para o que te enfraquece. Essa presença negativa pode até ter conseguido te confundir por um tempo, mas não mais. Agora você sabe. Agora você vê. Agora você sente. E a partir desse momento, você terá consciência suficiente para proteger sua energia, reerguer sua fé e blindar seu coração contra tudo o que não te serve mais. Os anjos me mostram que neste momento você está sendo observada por algo muito maior do que consegue imaginar. E não estou falando apenas dessa presença negativa que tentou te confundir. Estou falando das forças espirituais de luz que estão agora ao seu redor, analisando cada escolha que você faz, esperando o momento certo para agir com mais intensidade. Há um silêncio no mundo espiritual que antecede grandes reviravoltas, e você está exatamente nesse ponto. Tudo parece estagnado, mas não está. O que acontece é que, enquanto você não toma certas atitudes, enquanto não rompe com aquilo que te enfraquece, os anjos permanecem aguardando seu comando. Eles nunca vão invadir sua liberdade. Eles só podem intervir de verdade quando percebem que você está pronta para romper de vez com as amarras que te mantêm presa a essa frequência baixa. Você pode estar se perguntando por que ainda sente tanta oscilação. Porque às vezes parece que as coisas melhoram, mas logo depois tudo volta ao caos. Isso acontece porque essa presença negativa ainda encontra abertura para agir através da sua dúvida. A dúvida é uma das armas mais poderosas contra a sua força espiritual. Sempre que você hesita, que pensa, será que tudo isso é real? Que desacredita dos sinais que recebe, você enfraquece o escudo de proteção ao seu redor. A fé não pode ser morna. Ou você acredita e se posiciona, ou acaba sendo levada pela correnteza da confusão. Os anjos dizem que você precisa, agora, agir como quem já tem a resposta. Porque a verdade é que você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe quem te faz mal. Já sabe o que precisa deixar para trás. Já sabe qual hábito está te afastando da sua luz. O que falta é coragem para executar. E aqui entra outro ponto essencial. A coragem não vem do nada. Ela precisa ser cultivada todos os dias, com pequenas atitudes. Talvez você esteja esperando um momento ideal para mudar, para cortar vínculos, para se afastar de ambientes tóxicos. Mas esse momento ideal nunca vai chegar. Porque o que você está enfrentando é uma batalha espiritual. E batalhas não esperam conveniência. Elas pedem urgência, pedem ação. E cada dia que você adia, essa presença negativa se fortalece um pouco mais. Não porque ela seja mais forte que você, mas porque você está alimentando sua permanência com sua inércia. Quando você se cala diante do que te faz mal, você consente espiritualmente com aquilo. Há também uma verdade dolorosa que precisa ser dita com compaixão. Você tem se traído. Sim, tem sido sua própria traidora ao fingir que não sente, que está tudo bem, que vai aguentar mais um pouco. Mas os anjos estão te dizendo, você não precisa aguentar mais nada. Você precisa se escolher. Precisa se ouvir. Precisa se amar o suficiente para não aceitar mais migalhas de ninguém. Nem das pessoas, nem das situações, nem de si mesma. Essa presença negativa se alimenta da sua autoabandono. Toda vez que você prioriza o outro e deixa sua verdade de lado, você enfraquece a barreira espiritual que te protege. E é por isso que mesmo depois de orar, mesmo depois de pedir proteção, você sente que as coisas não se estabilizam. Porque não basta pedir ajuda aos céus,
É preciso se posicionar aqui na Terra. Agora, ouça isso com o coração. Existe um ciclo espiritual se encerrando na sua vida. Um ciclo de dor, repetição, manipulação e medo. E o que vem depois disso é uma nova realidade. Mas apenas se você tiver coragem de cruzar a ponte. E essa ponte é feita de atitudes, de conversas difíceis, de afastamentos necessários, de silêncio quando tudo em você quer gritar, de presença quando tudo em você quer fugir. A presença negativa que te acompanha teme exatamente isso: sua presença, sua consciência, seu despertar. Porque quando você decide se ver de verdade, quando começa a enxergar com os olhos da alma, nada consegue te dominar. Os anjos me mostram também que você está prestes a receber uma revelação importante através de um sonho. Pode ser com alguém do passado, pode ser com uma situação que pareça estranha, mas observe os detalhes. Seu espírito está tentando te mostrar algo que sua mente ainda não entendeu. E essa revelação pode ser o empurrão que faltava para você tomar a atitude que está adiando. Mas você precisa estar preparada. Não fuja das mensagens que vêm até você. Anote, reflita, ore, pergunte. Esteja disponível para ouvir as respostas, mesmo que não sejam as que você quer. Os anjos estão me mostrando que nos próximos dias você terá sinais muito claros de que essa presença negativa está sendo desativada. Pode ser um cansaço extremo repentino, uma crise de choro do nada, uma insônia mais intensa ou até mesmo uma briga inesperada com alguém que você considerava próxima. Esses são sintomas de limpeza. Quando a luz entra, o que estava escondido vem à tona. Não se assuste. Não se culpe. Apenas observe, respire e mantenha sua fé firme. O caos, muitas vezes, é o começo da libertação. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Só o fato de estar aqui, lendo essas palavras com o coração aberto, já mostra que sua alma está respondendo ao chamado. E esse chamado não é pequeno. Ele vem para te conduzir a uma vida mais leve, mais clara, mais íntegra. Mas esse caminho exige responsabilidade espiritual. A cada pensamento, a cada escolha, você está construindo a estrada pela qual vai caminhar nos próximos tempos. E os anjos querem que essa estrada seja de luz, de paz, de força. Você já sentiu como se estivesse tentando encontrar seu caminho em meio a um labirinto escuro, onde cada parede representa uma dúvida, um medo, uma palavra maldita que alguém lançou sobre você? Essa sensação de desorientação, de perda de direção, não surgiu por acaso. Os anjos mostram que essa presença negativa tem trabalhado silenciosamente para que você perca sua bússola interna. Porque quando uma mulher perde o contato com sua intuição, ela se torna presa fácil. E foi exatamente isso que essa energia tentou fazer com você. Desativar sua sensibilidade, anestesiar sua percepção, bloquear sua conexão com o que é sagrado. Mas algo dentro de você resistiu. Mesmo em meio ao caos, uma centelha de lucidez permaneceu acesa. É por isso que você está aqui, recebendo esta mensagem, porque sua alma não se deixou vencer, porque sua luz, mesmo abalada, não se apagou. Os anjos me mostram que existe algo muito específico acontecendo agora. Você está no processo de resgate. Resgate da sua força, resgate da sua clareza, resgate da sua autoridade espiritual. Isso significa que nos próximos dias, memórias esquecidas podem voltar. Emoções reprimidas podem emergir. Pessoas do passado podem reaparecer, não para te derrubar, mas para que você tenha a chance de encerrar, de uma vez por todas, o que ficou em aberto. Porque portas espirituais só se fecham com consciência, e o que antes foi vivido no automático, agora precisa ser olhado com maturidade. Você não é mais a mesma.
Aquilo que antes te feria profundamente agora pode ser apenas um lembrete do quanto você cresceu. Mas os anjos alertam. Durante esse processo de resgate, é comum que a presença negativa tente dar seus últimos sinais. Como um animal acuado, ela pode tentar te confundir mais uma vez. Pode trazer à tona pensamentos antigos, inseguranças que você já havia superado, dores que você pensava não sentir mais. Mas entenda isso como um reflexo de que a libertação está acontecendo. O mal se agita quando percebe que está perdendo território. Por isso, nos próximos dias, mantenha-se firme. Se possível, evite tomar decisões importantes. Dê prioridade ao seu silêncio, à sua oração, à sua reconexão. Porque é no recolhimento que a alma se fortalece. E é com a alma fortalecida que você poderá encerrar esse ciclo com firmeza e dignidade. Existe uma força espiritual que foi ativada em você nos últimos tempos, e talvez você ainda não tenha percebido. Ela se manifesta em pequenos gestos, na vontade de mudar algo em casa, na sensação de não tolerar mais certos ambientes, no impulso de dizer não onde antes você dizia sim. Tudo isso são sinais de que sua alma está se reestruturando. O que você aceitava antes não cabe mais. O que você suportava já não faz sentido. Essa força espiritual é, na verdade, sua essência retomando o lugar de comando. É ela quem está limpando os rastros da presença negativa. É ela quem está redesenhando seus limites. E quanto mais você a escutar, mais rápido esse processo de cura se completa. O que os anjos me mostram agora é muito claro. Há pessoas ao seu redor que perceberam essa mudança. E nem todas estão felizes com isso. Algumas estão incomodadas com sua nova postura, com sua voz mais firme, com sua decisão de não mais tolerar o que antes engolia em silêncio. E é aí que a energia negativa pode tentar agir novamente, não diretamente, mas através dessas pessoas. Alguém pode te provocar, tentar te fazer voltar ao padrão antigo. Podem tentar te culpar, te chamar de fria, de ingrata. Mas você precisa entender. Essas palavras não são suas. São ecos daquilo que está tentando te prender. E os anjos dizem: resista, não rebata, não se explique, não recue. Apenas se mantenha firme na sua nova vibração, porque é ela que vai te libertar de vez. E agora, uma revelação importante. Seu anjo está te preparando para algo novo, algo grande, algo que exige espaço, energia limpa e coração alinhado. É por isso que toda essa limpeza está acontecendo. Não se trata apenas de afastar uma presença negativa. Trata-se de preparar o terreno para uma nova fase da sua vida. Os anjos dizem que há oportunidades se aproximando, mas elas só podem se manifestar quando a frequência estiver correta. Por isso, você precisa cuidar do que consome, do que ouve, do que fala, do que sente. Cada palavra que você diz, cada pensamento que você alimenta, cada pessoa com quem você se conecta, tudo isso determina sua frequência. E sua frequência determina o que você atrai. Se você continuar dizendo que está cansada, mais cansaço virá. Se continuar aceitando migalhas, mais pessoas que oferecem migalhas se aproximarão. Se continuar se sabotando, mais situações que reforçam essa autoimagem surgirão. Mas se você começar, a partir de agora, a declarar que merece o melhor, que está pronta para viver com leveza, que confia no tempo dos anjos, então essa realidade começa a se construir ao seu redor. Você é muito mais poderosa do que imagina. O que você diz, sente e pensa molda o mundo que te cerca. Os anjos me pedem para te dizer que essa é a última fase da travessia. Você caminhou por caminhos escuros, enfrentou batalhas silenciosas, carregou dores que ninguém viu. Mas agora, a luz começa a se firmar. Não será mais como antes. Você está sendo renovada,
reconstruída, reerguida, e aquilo que tentou te derrubar vai se tornar apenas um degrau na escada da sua elevação. O que os anjos querem que você compreenda agora, com todo o seu coração, é que essa tempestade espiritual que te cercou não veio para te destruir, mas para te despertar. Sim, essa presença negativa tentou te confundir, te desviar, te sufocar em silêncio. Ela te afastou de quem você era, embaralhou seus pensamentos, lançou dúvidas sobre tudo que você já teve certeza um dia. Mas, mesmo diante disso, você permaneceu. Você resistiu. Você chorou, mas permaneceu. E só isso já te torna uma vencedora. Porque quem sobrevive à escuridão, sem esquecer completamente da luz, carrega uma força rara. Os anjos dizem que essa força é agora seu maior escudo. É ela que vai te proteger de novas quedas. É ela que vai te conduzir daqui para frente. A confusão que você viveu e que por momentos ainda tenta te assombrar foi, na verdade, o reflexo de uma alma em processo de reconstrução. Sua mente estava tentando entender o que o coração já sabia, e o coração, por sua vez, estava tentando silenciar gritos que vinham de feridas antigas. Mas agora, tudo está começando a fazer sentido. Você não está mais perdida. Você não está mais sozinha. Você foi guiada até aqui, e daqui para frente a estrada será outra. Ainda haverá desafios, é verdade. Mas agora você tem as ferramentas. Agora você tem clareza. Agora você sabe que existe um mundo invisível que reage a cada escolha sua, que se curva diante da sua firmeza, que se molda à sua vibração. E é sobre isso que os anjos querem te alertar agora. Sua missão não termina com o afastamento dessa presença. Pelo contrário, é agora que começa uma nova responsabilidade, porque sua energia estará mais sensível nos próximos dias. Você estará vibrando numa frequência mais leve, mais pura. E isso pode atrair tanto o bem quanto aqueles que buscam essa luz para tentar se alimentar dela. Você precisará aprender a proteger esse novo campo. Não é mais hora de viver no piloto automático. Cada atitude sua terá peso espiritual. Cada palavra que você disser será um decreto. Cada pensamento que cultivar será uma semente. Escolha com sabedoria. Ande com consciência. Respire com presença. Os anjos me mostram que, após esse processo, você será chamada para ser luz na vida de outras pessoas. Gente que virá até você sem saber explicar por quê. Pessoas que se sentirão melhor só por estarem perto de você. Isso não será por acaso. Isso será o reflexo da luz que você cultivou em meio à escuridão. Mas atenção, ser luz não é se anular. Ser luz não é salvar todo mundo e se perder no caminho. Você precisará aprender a ajudar sem se sobrecarregar, a escutar sem absorver, a estar presente sem se dissolver no outro. Sua missão é iluminar, não apagar sua própria chama tentando acender a dos outros. Há uma promessa sendo feita sobre sua vida neste exato momento. Os anjos colocam diante de você uma nova chance, um novo tempo, um novo ciclo. E esse ciclo será marcado por mais verdade, mais paz, mais alinhamento. Mas para que ele se cumpra, você precisa deixar o passado onde ele pertence. A presença negativa que te acompanhava se alimentava exatamente da sua insistência em manter vivos laços mortos. É por isso que certas memórias doem tanto, porque você ainda tenta revivê-las. Mas o que foi precisa ser honrado, não arrastado. O que partiu precisa ser liberado. Você não pode mais ser morada de fantasmas. Você é templo da luz. Os anjos me mostram uma imagem muito nítida agora. Você de pé, com os olhos fechados, e uma luz intensa começando a se expandir a partir do seu peito. Essa luz atravessa camadas de medo, de dor, de cansaço.
e ela começa a tocar ambientes, pessoas, caminhos. Você é como um farol sendo reacendido. Essa presença negativa que por tanto tempo tentou te manter no escuro, agora não tem mais onde se esconder. Ela está sendo expulsa pelo simples fato de você ter retomado o seu lugar. Você não está mais vulnerável. Você está desperta. E por mais que você ainda carregue cicatrizes, elas não são marcas de derrota. São medalhas de quem atravessou campos de sombra e ainda assim escolheu a luz. Os anjos celebram isso. O mundo espiritual inteiro reconhece isso. Você é uma guerreira da luz. E a partir de agora, sua missão é viver como tal. Sem mais hesitar. Sem mais se esconder. Sem mais implorar amor onde não há reciprocidade. Sem mais se conformar com o que não eleva sua alma. Essa é a verdade que eles pedem para você guardar. Você venceu. Sim, venceu. Pode não parecer. Pode ainda haver dores. Pode ainda haver dúvidas. Mas espiritualmente, você venceu. Porque a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em não se entregar enquanto se levanta. E você se levantou. Cada vez que chorou, e mesmo assim acreditou, você venceu. Cada vez que orou mesmo em silêncio, você venceu. Cada vez que se recusou a ser como quem te feriu, você venceu. Agora, o que vem pela frente é construção, é paz, é recomeço. E mais importante, é escolha, porque tudo dependerá da forma como você vai conduzir essa nova fase. Os anjos não prometem ausência de desafios. Eles prometem presença. Eles prometem direção. Eles prometem consolo. Mas tudo isso só se cumpre se você continuar se escolhendo. Se você continuar olhando para dentro antes de olhar para fora. Se você continuar ouvindo a voz da intuição mais do que o barulho do mundo. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho viver com luz e consciência. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.